de pensamento crítico, né? Que foi já há um bom tempinho, acho que já faz algumas semanas que a gente teve a nossa aula número 1, né? Onde a gente tentou abordar de alguma forma como que a gente começa a pensar, né? A identificar o pensamento crítico olhando para a sociedade, né? Então, como que a gente pode entender questões sociais, como que a gente pode analisar, apurar o nosso pensamento, apurar a função analítica do nosso cérebro, da nossa percepção. Então, a gente, na primeira aula, que esse curso foi dividido em duas, nessa primeira aula a gente abordou muito mais essas questões sociais, culturais, enquanto que nessa aula, a gente vai pegar algumas dessas estratégias, a gente vai retornar em uma delas até, e a gente vai olhar um pouco para essa questão individual. Então, o que isso significa? Bom, uma vez que a gente entendeu o que é pensamento crítico, a gente entendeu também que existem várias estruturas, ferramentas que a gente precisa estar analisando e várias formas pelas quais a gente pode olhar para o mundo de uma forma um pouco mais analítica, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, agora a gente pode também olhar para dentro, olhar, né, pensar no autoconhecimento, entender como que a gente pode pegar essa ferramenta e usar ao nosso favor. E nesse caso aqui, a gente vai contextualizar o pensamento crítico. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar o pensamento crítico e a gente vai desenvolver não só essa habilidade individual, né? Como a gente também vai olhar e vai localizar esse pensamento crítico no ambiente de trabalho. Então, como que a gente pode usar essa ferramenta no nosso dia a dia? E como que a gente pode afinar essa ferramenta, essa habilidade, para falar a verdade? Como é que a gente pode afinar essa habilidade no nosso dia a dia? Porque, afinal de contas, no dia a dia do trabalho, a gente vai ser o tempo inteiro trazido à tona a necessidade de usar esse pensamento crítico. E, na verdade, você vai ser um profissional, uma profissional muito melhor se você conseguir, né, instrumentalizar isso, se você conseguir usar essas ferramentas ao seu favor, se você conseguir ter uma análise clara das situações de trabalho, se você conseguir entender como que você pode argumentar um pouco melhor, ter uma leitura mais crítica das situações sociais que acontecem no trabalho, porque essa é uma habilidade extremamente difícil, né? Quando a gente pensa ali no ambiente de trabalho, entender as questões que estão acontecendo, ter uma análise, né? Ter um pensamento analítico ali afiado, apurado para o ambiente de trabalho é super importante. E aí a gente começa essa aula na verdade, trazendo à tona uma ferramenta. Aqui já foi aceito. A gente vai trazer uma ferramenta aqui hoje, a gente vai falar de algumas ferramentas de análise, tá? Algumas ferramentas analíticas de pensamento crítico. E uma dessas ferramentas, na última aula, né, na primeira aula, eu citei essa ferramenta, a gente não se aprofundou nela, mas eu citei essa ferramenta, que é a ferramenta do modelo iceberg. E essa ferramenta é uma ferramenta interessante porque a gente pensa assim, bom, tá, eu já entendi o que é pensamento crítico. Ok, tendo ter uma análise apurada das questões sociais, da sociedade, conseguir, né, analisar situações, fatos, argumentos e afins. Porém, será que existe alguma técnica, será que existe alguma forma pela qual eu consiga pegar uma situação e analisar de fato para achar ali uma verdade, uma origem, um início, certo? E essa daqui é uma ferramenta que vai ajudar muito a gente nesse processo. Por isso que eu gosto de começar com ela, que é o modelo iceberg. O que é o modelo iceberg? É um modelo que vai analisar os níveis de profundidade do pensamento crítico. Ele vai trazer isso à tona. Eu vou usar uma estrutura, tá vendo? É uma estrutura que é o iceberg, esse conceito, essa metáfora do iceberg, para analisar qualquer situação que for apresentada para a gente, né? Para vocês. O modelo iceberg, ele, como aqui já mostra, é um iceberg, e a ideia é que o iceberg, gente, 90% do iceberg ele está
fora da nossa percepção visual, né? 90% do iceberg ele está para dentro da água. Quando a gente olha lá para a região da Antártida, quando a gente olha para o Ártico, uma parte muito grande do iceberg ele sempre vai estar para dentro da água. A gente só consegue ter uma percepção muito superficial do que realmente está acontecendo ali. E quando a gente olha para essa metáfora, a gente consegue entender que, da mesma forma que o iceberg, a gente também pode olhar para isso, né, para as situações sociais, para fatos, para eventos, porque normalmente, tá, 90% do que está motivando uma ação não está necessariamente visível aos olhos. E o modelo iceberg ele vai ajudar a gente a entender e a tentar visualizar o que está, talvez, por trás de um argumento, de uma situação, de um fato, de uma opinião, de um acontecimento. Então, eu tenho aqui 4 níveis de profundidade. E esse modelo ele vai me trazer uma análise, tá? Que vai tentar, de alguma forma, dissecar um acontecimento, um fato, um evento, dissecar esse argumento, esse pensamento, para eu entender qual é a base desse pensamento, quais são as estruturas que movem esse pensamento ou essa ação. Então, o que isso me ajuda? A chegar ao fundo da questão, né? Me ajuda a chegar ali ao coração daquela questão, daquela situação, usando essa ferramenta. Então, aqui eu vou pensar sempre o iceberg a partir de 4 níveis. Então, é como se o pensamento crítico, a análise, ela precisasse ter 4 níveis. Meu primeiro nível é o nível dos eventos. Depois eu tenho o nível de padrões, estruturas sistêmicas e modelos mentais. O que isso tudo significa? Quando eu olho para os eventos, eu estou falando das ocorrências do dia a dia. Então, o evento significa aquilo que aconteceu, algo que acontece cotidianamente, que a gente consegue ver o que está acontecendo, visualizar e entender, mas ao mesmo tempo não necessariamente a gente sabe o que está se passando ali por trás. Então, o evento, quando eu olho para o evento, eu quero entender o que está acontecendo. Essa é a minha pergunta essencial. É olhar para essa ocorrência, olhar para uma situação cotidiana e entender o que foi aquele evento, o que é aquela situação. Só que quando eu desço um nível, eu já vou entrar no nível dos padrões. O que são os padrões? São as memórias dos eventos acumulados, ou seja, são as tendências. Então, significa que eu tenho um evento, mas quando eu tenho mais de um evento de uma forma repetitiva, ou seja, eu tenho algo que está andando numa linha do tempo de uma forma a se tornar uma tendência, eu tenho aqui um padrão, ou seja, um grande encadeamento de eventos, ok? O coletivo dos eventos são os padrões, quando a gente vai olhar para situações, especialmente situações sociais. Descendo um nível, eu tenho aqui as estruturas sistêmicas. O que são as estruturas sistêmicas? Vão ser todas aquelas estruturas que vão gerar esses padrões de comportamento, certo? Então, se no nível anterior eu estou olhando para as tendências, agora, quando eu desço um nível de análise, eu vou tentar entender aqui qual é a estrutura que gerou esse padrão. O que desencadeou esse padrão de comportamento, certo? Então, as estruturas sistêmicas, elas trazem à tona isso. Porém, se a gente chega no último nível, a gente vai ter os modelos mentais. E os modelos mentais, gente, é tudo aquilo que é o mais difícil de identificar quando a gente está analisando, por exemplo, um argumento. Porque os modelos mentais, eles são todos aqueles valores, são todas aquelas crenças, tudo aquilo que vai definir o pensamento que cria uma estrutura. Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho 4 níveis. Esses 4 níveis, eles estão completamente relacionados. Mas eu sempre vou estar tentando entender como é que cada uma dessas partes está relacionada.